cristão, né? E as crises da igreja. Você concorda que a igreja pode não ter crise e o cristão ter crise? O indivíduo? Com certeza. Né? Mas se o cristão não tiver crise, ou se os cristãos, dependendo do número deles, da influência deles, a igreja também sofrerá crise. Então vai depender do grau de influência desse cristão no ambiente da igreja local. Amém? Agora, podemos dizer que as crises de hoje são um pouco diferentes das crises que a Bíblia relata. Tem muita semelhança, né? Mas são um pouco diferentes. Ou muito diferentes, dependendo do grau que a gente atribua a cada uma delas. Mas como lidamos com ela? A base do nosso estudo é a cosmovisão bíblica. O que a Bíblia me ensina para lidar? Quer seja com a minha crise pessoal, quer seja com as crises que porventura existem numa igreja local. Fatalmente, esses dois ambientes estarão, por esses dois modelos aí de exercício de fé, serão atingidos, porque os dois têm pessoas. Um é pessoa e o outro contém pessoas, é formado por pessoas. Amém, queridos? Quem aqui nunca teve uma crise de amor, uma crise de relacionamento, uma crise financeira, né? Uma crise na sua saúde, uma enfermidade? Quem aqui nunca passou por isso? Uma crise profissional, uma crise de imagem. Todos talvez tenham uma crise de imagem, né? de autoconfiança, né? Mas hoje nós vivemos dias em que as pessoas vivem essas crises de toda sorte. Pessoas se isolam, pessoas se separam, pessoas se afastam, pessoas mudam seu ritmo de vida, mudam de cidade, mudam de trabalho, mudam de tudo. Essa crise que chora. Porque só existe uma solução para as crises humanas, né? Que é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, queridos? Hoje eu até conversava com uma moça de um assunto. Eu disse, mas isso não é Evangelho. Não vou entrar aqui em detalhe, mas o Evangelho, qual é a proposta do Evangelho? É uma transformação de forma posicional e imediata, né? Mas contínua, crescente. Então, tudo que é oferecido, e o mundo coach hoje oferece isso, tudo que é oferecido, vem para cá que no final de semana você vai ser transformado, mudado. Você pode até ser renovado, você pode até sofrer impacto de alguma coisa, mas a palavra do Evangelho não é essa. O Evangelho é uma transformação. Cada dia vai se tornando um dia perfeito, com a luz brilhando mais. Né? Amém? Então não existe uma fórmula para eu e você chegar e está tudo resolvido. Aí eu volto 3, 4, 5, 10 dias depois e digo, olha, agora eu estou totalmente mudado. Mas o Evangelho ao longo dos anos, então você não viveu o Evangelho, né? Então a gente deixa o Evangelho de lado e vive a nossa vida, porque se a gente vive o Evangelho de Jesus, irmãos, a transformação é contínua, ela é gradual, e ela vai nos aproximando mais da imagem do Filho de Deus. Amém? Amém. É assim que a Bíblia nos ensina, né? E essas propostas que existem por aí, enquanto nós temos você impactado espiritualmente, é bom. Você tirar um conversar com Deus, né? É bom, mas isso não pode superar o Evangelho. Agora eu sou outra pessoa. Quer dizer que o Evangelho então não serviu de nada para trás, né? Então não viveu o Evangelho, porque daí a pouco passa um mês, 2 meses, voltou a frieza de novo. Ou não? Quantas experiências eu já tive, né? Eu já mexeu muito com as questões de batalha espiritual, de retiro, de encontros, enfim. As pessoas voltam ali na semana, 2 semanas, 3 semanas ali, irmãos, saltando, pulando, e pode descer o inferno que ela vai enfrentar. Mas é na 4ª semana, na 5ª semana, no 3º mês, acabou tudo.
nos apegar é a palavra de Deus. É aquilo que o Evangelho nos ensina que vai nos fazer vencer as nossas crises, porque nós somos natureza caída, natureza caída, tem crise, irmãos. Desde o início. Amém? Desde o Amém. início. Então, abra sua Bíblia aí, não abra em 1 Coríntios capítulo 5, e outro lado abre em Gálatas capítulo 3. Dois voluntários aí. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 2. Quem achar pode ler. Geral. Pode ler. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristeceis, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Amém. E Gálatas 3. Isso é rápido aí na Bíblia. Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outro, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? 3. Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Insensato é o contrário de sábio. Insensato é aquele que sabe que tem que fazer e não faz. Né? Amém? É aquele que recebeu algo e fez de forma danosa. Então, no Novo Testamento, ele traz nas suas cartas, queridos, crises. Né? Em 1 Coríntios nós temos uma crise de um membro ou de dois membros, né? Capítulo 5. Mas estava na igreja. E a igreja estava convivendo com aquilo. E Paulo chama a atenção dos dois. Em Gálatas nós temos uma crise teológica. Né? Uma crise teológica denotando o abandono dos ensinos da salvação pela fé e o retorno à religião anterior, ao apego da lei. Né? E Paulo denomina de insensatos. E ele fala de uma forma geral à igreja. Ou aqueles que assim procedem, mas a carta é à igreja. A igreja de Corinto apresentava, dentre outras, as seguintes crises: divisão, ou não? Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus. Grupos, divisão. Mundanismo que invade a igreja. Existia em Corinto, queridos. É só você pegar os versículos aí, 5 de 1 a 3, justamente essa questão da imoralidade, da perversão sexual. Né? Capítulo 6, a fala da idolatria, das ações, das intervenções no meio social. Né? Paulo chama os crentes da igreja em Corinto de carnais e de crianças. Bem enlascado, encontramos 3 qualificações aqui: insensatos, carnais e crianças. Criança aqui não no sentido positivo da palavra, belo da palavra, porque aquele que não for como uma criança não entrará no reino dos céus, né? Mas aí a gente tem uma aplicação desse que for como criança. A criança cai, se machuca, ela não avalia muito os perigos. Se a gente não sei que não avalia perigo, é criança, queridos. É imaturo. E depois de velho também. Né? O velho também não avalia muito, não. Ele quer romper ali com o limite do seu corpo, né? Mas a criança é muito mais. Ela vai indo, enquanto está indo, né? Mas o pai cuida. A diferença é essa, como criança, né? Alguém que não tem condições de avaliar, que cai, mas o pai vem e cuida. Né? Agora, esse é o sentido positivo, o sentido negativo. Né? Criança no sentido de comportamento, né? De não valorar aquilo que é importante. Crianças que têm mentes e corações de adulto. Amém? Que pode discernir as coisas, né? Então nós temos aí Paulo dando essas qualificações, né,
qualificando negativamente os crentes, né? E vai dizer que não pode falar de uma forma mais aprofundada, porque são carnais. Esse é o primeiro capítulo 3.